vai começando e ele. Ok. Então vamos lá. É, agora, Laércio, é porque na verdade a gente ia pedir um pouquinho. Eu vou aguardar o Rodrigo um pouquinho, porque o Rodrigo tem uma pergunta bem específica, né? Mas nessa história, eu acho que o Laércio estava querendo saber da capoeira algo mais pessoal, né? Tá querendo algum depoimento assim mais tipo da experiência da capoeira mesmo? É isso, Laércio? Como eu ando muito pela periferia, eu gosto mais das piadas do que da produção científica. Né? As situações engraçadas, para mim, são mais importantes do que as referências do lápis. Né? E, então, tem dois fatos da capoeira. Eu vou aproveitar aqui, não sei se vai ser depois, vai ser aproveitado na reunião, mas depois do livro Capoeira Sem Mestre, que agitou os mestres do Brasil inteiro, e era só porque era da. Não sei ainda se era por causa da coleção, mas o Lamartine disse que era mesmo sem mestre que ele queria fazer o livro. Então, nós tivemos uma conversa com o mestre Falcão, que era o coordenador de capoeira do CEF, numa Kombi lá em Salvador, e o Falcão se surpreendeu que a coleção chamava Sem Mestre. E aquela revolta dos mestres não era muito justificada. Mas depois o Lamartine falou, não, era sem mestre mesmo. Daí eu me encolhi naturalmente na minha insignificância. Então, essa história é interessante. E a outra é que o Lamartine fez um esforço danado de de levar todos os mestres da Bahia para o Rio. Arranjou avião, arranjou lugar. E aí, no primeiro dia, pediram para ele não participar da reunião, expulsaram ele da reunião. Não foi isso, tem que confirmar isso. O seu áudio sumiu agora, professor. Ah, esse testemunho é importante. Professor, o áudio reduziu muito de uma hora para outra, a gente quase não está ouvindo o senhor. Por acaso, tem outras coisas, outros aplicativos ligados no seu computador? Que pode ser isso. O computador pode estar colocando zoom em segundo plano por algum motivo. De repente. Porque tá oscilando e agora oscilou de uma maneira que nem pareceu mau contato, não, simplesmente sumiu, né? O áudio esvaziou. Não, ainda não. Porque quando ele tá a plena potência, né, a sua voz assim reverbera, até os vizinhos aqui vão escutar. Como chama a moça do sorvete? Ó, enquanto a gente espera e o Laércio vai prometer para mim que ele não vai distribuir isso para os outros, vou fazer uma brincadeira com ela, tá? Mas você não. A gente fica inimigo de mal. Ó, a minha neta adora isso, ó. Ê, tudo bem com você? Você gosta de papaquinha? Tudo bem? Que interessante. O nome disso se chama filtro. A filtro. Ah! Viu, vó? Aprende! Muito bom! Isso tá gravado. Tá anos-luz na frente. Como que ela chama? Fala, Samanta. Maite. Maitê, fala pra mim agora, qual outro filtro que você quer que eu use? Qualquer um. Qualquer um. Então vamos ver esse filtro aqui, um filtro. Agora eu vou ficar brava! Agora eu vou ficar muito brava! Eu sempre quis ter um bicho desse. Ô pai, você pode, depois você fala com a sua vovó, que ela pega o zoom aí e você vira esse bichinho. Tá nos filtros. Não, eu tô falando do bicho mesmo. Ah,
Só de faz de conta que a gente consegue ser, né? Só de faz de conta. Graças a Deus. Então pronto, ó, já o filtro, vamos tirar o filtro aqui, porque Então, já. tchau. Vai lá. Ó, pronto, o mico do dia já foi. Muito legal isso. A minha netinha mora longe e É, a maneira de interagir com ela tem sido essa, né? Então, assim, já estou virando a expert dos filtros, filtro de tudo quanto que é tipo. bacana. Mestre Lamartine Vou voltou. aprender como faz. É o Foi numa áudio. banca de doutorado. Agora mudou de posição, ele que me questiona. Ouviu, não? Ouviu, Rodrigo? Está ouvindo? Está ouvindo? Só a parte Ouvindo, sim. final. A parte final a gente ouviu, não ouvimos o início da frase. Início da frase. A última vez que eu tive encontro com o Rodrigo foi numa banca de doutorado online. E agora mudou de posição, as questões são dele. De maneira que eu estou à disposição. Sempre chega esse momento, né? Um dia você pergunta, no outro dia você responde. Imposição da ciência. Mas é um prazer revê-lo. É um prazer revê-lo. Prazer meu, professor. É uma honra. Professor, podemos então pedir para o Rodrigo? O Rodrigo tem uma pergunta para fazer para o senhor. Você está em condição de fazer essa pergunta agora, Rodrigo? Na verdade, não. Seu áudio picou um Ouvindo pouquinho bem? para mim. Não sei se para os outros. Tá. Também. Você está me ouvindo bem? Agora sim. Tá, ok. Eu comentei que eu tenho várias perguntas, não tenho uma só. Serei breve, pode perguntar. Tá bom. Assim, acho que uma das primeiras perguntas, assim, tentando fazer uma linha cronológica, né? Uma das primeiras perguntas é com relação ao envolvimento do professor Lamartine com o Mobral. Porque, assim, as minhas perguntas, elas vão ser mais direcionadas com essa política do esporte para todos, tá? Que é o que eu consigo um pouquinho transitar, né? O professor teve esse envolvimento, eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi esse envolvimento com o Mobral, assim, que depois se desdobrou na utilização da estrutura do Mobral para disseminar, né, a campanha, né, Esporte para Todos. Então, como é que foi primeiro esse envolvimento? Depois eu vou para outra pergunta. O meu envolvimento foi através do IPEA. De 1969 a 1971, eu fui a pessoa que liderou a realização do diagnóstico de educação física no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eram 80 pessoas que eu coordenava. Era uma coisa enorme. Foi uma coisa fora do comum. Porque não existia fontes de informação organizadas. Então, eles coletaram dados diretamente nos acontecimentos. Bom, e no IPEA havia uma elite de economistas e de gente do exterior, era realmente uma coisa fora do comum. Eu gostava de ir trabalhar só para conversar com as pessoas e aprendi muita coisa ali no IPEA. Uma das pessoas que frequentava o IPEA era o Mário Henrique Simonsen. Importante essa pergunta, que até a organização dos fatos para a história podem ser estabelecidos nesse momento. O Mário Henrique Simons foi a pessoa escolhida pelo governo ditatorial da época a criar o que se chamou Mobral. E ele colocou a personalidade dele como o Mobral era reflexo da personalidade do Mário Henrique Simons, que era um gênio matemático, um gênio sobre qualquer aspecto que a gente puder examinar. Foi um privilégio conviver com essa personalidade. Muito pouco, eu era distante dele, né? Mas apreciava. Inclusive, de manhã, ele cantava ópera.
Quando chegava no IPEA, o sujeito cantava óperas. E quando ele se ausentava, é que ia para a Europa, porque ele fazia programas. Ele era de uma família rica, né? Programas de assistir exposições. Ele era um sujeito voltado para a cultura. Bom, então ele pegou várias pessoas do IPEA para ir para o Mobral. E veio a mim e disse que gostava das posições que eu colocava de gestão, até que eu me descobri na gestão aí, eu não sabia. Foi aí que eu comecei a mexer com a gestão. Mas ele, então, me colocou no grupo que fez uma ordenação da estrutura do Mobral, estrutura organizacional, quem fala com quem, vai a quem, essas coisas logísticas, né? Eu fazia parte de um grupo, evidentemente, né? Foi assim que eu fui para o Mobral. Quando eu já estava no Mobral, devido à minha inclinação natural da educação física, eu vi que havia grandes possibilidades de explorar melhor o sistema de comunicação do Mobral, que se espalhava pelo Brasil inteiro. Então, eu fiz uma proposta ao presidente da época, Arlindo, me esqueci até do sobrenome dele, mas era uma pessoa também muito especial e muito relacionada. Arlindo Lopes Correia. Arlindo Correia, isso. Que tinha feito o diagnóstico da educação antes, eu até aprendi muita coisa com ele. Então, o Arlindo, por um acaso, era jogador de voleibol. Aí eu fiz uma dupla com ele no sentido de colocar uma dimensão esportiva no Mobral. Não podia entrar nos objetivos da organização, porque não era feito, que o Mário Henrique Silva chegou a ter um ataque quando falamos em esporte com ele. Pelo amor de Deus, isso não é aqui. Mas ele concordou que fizéssemos um programa de publicações e de treinamento de pessoas pelo Brasil afora. Então, um pedaço do Mobral não foi muito importante, mas houve publicações que até hoje estão disponíveis. Você conhece, que fez uma tese excelente de doutorado sobre essas atividades não formais, né? Então, é isso. Então, nós fizemos esse programa, mas não foi de modo permanente, não. Foi até um certo ponto, depois a própria organização até afastou essas ideias de atividades esportivas não formais, como se chamava na época, e nós tivemos que apelar para outros patrocinadores, no caso, né? Mas é isso, foi esse o envolvimento com o Mobral, que deu resultados interessantes do ponto de vista da comunicação e da relação com os municípios espalhados pelo Brasil. Ana, uma questão para... Posso perguntar mais, não? Deixa eu só perguntar se a Ana quer fazer alguma intervenção, porque a Ana até agora está só assistindo, ou se ela quer que o Rodrigo dê sequência. Não, pode dar sequência. Eu tenho também uma sequência de perguntas aqui. Vamos lá, Rodrigo. Tá bom, mas fique à vontade, professora Ana, quando quiser articular alguma coisa, eu estou tranquilo também, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Obrigado. Professora Martini, teve um momento eu não estou aqui com a minha tese aberta, não vou lembrar datas específicas, mas teve um momento em que houve uma substituição da presidência do Mobral. Eu não consegui investigar muito a fundo, eu sei que o Sérgio Teixeira traz esse elemento, surgiu em algum outro momento também que eu vi, mas não vou lembrar agora, mas me parece assim, que dá a entender que essa substituição do Mobral, da presidência do Mobral ocorre, parece que há algum tipo de divergência ali, em virtude de uma certa autonomia que o Mobral estava tendo com relação ao governo, ao MEC, né, ao Ministério, e aí parece que tinha alguma relação com os eventos esportivos, com aquelas campanhas iniciais do Esporte para Todos que mobilizavam muitas pessoas. E aí, assim, alguns dizem que em um contexto militar, em que se queria uma certa organização das massas e tal, parece que isso estava um pouco incomodando. O professor
percebe alguma coisa nesse sentido? Há alguma relação? A pergunta é bem objetiva, está escrito, inclusive, em trabalhos acadêmicos, viu? Poderia até colocar à disposição sua, se você desejar. Escreveu-se muita coisa sobre o Mobral, ele está até esquecido, né? Mas é importante do ponto de vista desportivo, porque nós temos um pedaço da história aí da educação física e do esporte voltado para o Mobral. A primeira parte da pergunta de relacionamento do Mobral na disputa com o MEC é verdadeira. O Mobral cresceu muito e tinha uma grande autonomia, porque ele não dependia de recursos do governo federal, era uma fundação, o maquiavelismo do Mário Henrique Simons. Ele era um cara muito inteligente, então ele criou a autonomia do Mobral através de recursos que as empresas podiam doar e descontar do imposto de renda. Então, o Mobral tinha recursos. Então, houve uma disputa. Enquanto não tirar o presidente... O domínio político é comum no Brasil e contínuo. E houve justamente esse impacto e mudou-se o presidente. O tal novo presidente, imediatamente, ele acabou com a história da comunicação da Esporte para Todos. Ele imediatamente acabou, não tem mais recurso para esse negócio, não, de revista. A revista sobreviveu porque nós conseguimos patrocínio. Isso é a primeira parte. A segunda parte que você comentou, do tamanho do esporte, no início houve, de fato. Isso é um fato até que eu já relatei para várias fontes, né? Pessoas que fizeram teses. O primeiro evento do Esporte para Todos, juntamente com o Mobral, foi uma campanha de bicicletas, um passeio de bicicleta nacional, que ninguém imaginava, muito menos eu, que tivesse uma resposta muito grande. Acontece que no dia marcado, foi no dia do trabalho, inclusive, né? Foi feita a campanha no Brasil inteiro, só uma campanha, um pôster das prefeituras, estação de rádio, sistema de alto-falante, que era muito comum no Brasil naquela época, né? E apareceu uma quantidade brutal de pessoas nas ruas. Nós lá no Mobral, eu mesmo fiquei perplexo. Eu achei que estavam falsificando dados, inclusive. Eram milhões de pessoas foram de bicicleta nas ruas. E isso assustou o pessoal do governo. E o Arlindo Lopes Corrêa, que dirigia o Mobral, foi ele que saiu do IPE e foi dirigir o Mobral através do Mário Henrique Simons. Me mandou para Brasília para dar justificativas ao ministro da época. Eu era uma pessoa que não tinha importância, mas fui eu escolhido. Lá fui eu, com o ministro, que me fez perguntas. Ele não era militar, era Braga, o nome dele. Do Paraná, famoso, era militar da reserva, inclusive, era governador do Paraná, depois foi ministro da Educação. Então, ele me questionou dessa quantidade de gente na rua que nós tínhamos posto. Eu fui honesto com ele, disse que nós não sabíamos que havia essa adesão toda. Para nós também foi uma grande surpresa. O que nós vamos fazer? Aí ele sugeriu que nós parássemos com essa história. E estava com a cartilha do Mobral na mão, a cartilha do lançamento do Esporte para Todos na mão, e ele disse que já tinha recomendado que o Mobral eliminasse essa cartilha, como de fato ocorreu. Imaginem vocês. É algo parecido com a cloroquina de hoje, né? O negacionismo acaba com essa cartilha o mais rápido possível, porque ela não pode chegar na população. Então, o Arlindo ficou irritadíssimo com isso, mas mandou eliminar. Mas o programa não deixou de continuar, porque, ao invés dessa cartilha, foi produzido até um livro, acho que você tem esse livro, que era dado aos supervisores do Mobral nos municípios. Então, o programa continuou a existir,
mas descentralizada em cada município. Eu acho que foi isso até que deu sobrevivência ao Mobral. Foi a descentralização e a autonomia dos atores nos seus devidos locais. Foi uma grande aprendizagem isso, e nós soubemos explorar muito bem isso, e foi o que marcou melhor a campanha Esporte para Todos durante a sua existência. Ah, legal. Então, isso foi bem na década de 80, foi bem em 80, exatamente, né? E foi quando tem, por exemplo, a substituição do Ministério da Educação, que entra o Rubem Carlos Ludwig. Ludwig, E aí, exatamente. como substituto do... e como... Esse fez o papel do governo, mas não mexeu na questão do esporte, não. Ele só tirou o presidente. E todos nós tivemos que sair. Quer dizer, o grupo que vinha do IPEA, né? Éramos chamados de tecnocratas, era uma expressão que havia naquela época, né? Maliciosa, inclusive. Se você tratava de assuntos técnicos, você era um tecnocrata. Ninguém gostava de tecnocrata. Até mesmo que achavam que a tecnocracia se relacionava muito ao governo militar. Embora o próprio governo militar não gostasse dos tecnocratas. Então, era uma classe perseguida. O pessoal do IPE não era bem visto no Brasil, né? Primeiro, que eram autônomos, segundo, que eram associados a universidades, no Brasil e no exterior. Terceiro, que eram tecnocratas, eram uma força crescente no Brasil. Hoje não se fala mais nesse assunto, né? O cientista substituiu o tecnocrata. O cientista é que é perseguido pelo governo hoje. É o que está acontecendo. Tem sempre uma classe de perseguidos, né? É o Brasil. É o Brasil. Legal. E aí teve, assim, como a minha pesquisa foram fontes jornalísticas, tem exatamente uma lacuna aí nesse fato, né, aí década de 80, início, né, anos 80, e o início do que foi chamada Rede Esporte para Todos, que aí é o que o professor comentou, a campanha configurou-se depois em algo autônomo, que alcançou tamanha dispersão no Brasil, assim, tamanha capilaridade no Brasil, que aí as ações não dependiam mais de uma gestão do governo, apesar de que logo em 81, 82 foi criada a SUEPT, que é uma Superintendência de Esporte para Todos, que aí configura também, não sei, aí assim daria para fazer várias reflexões se havia um interesse do governo em manter um certo controle, uma gestão dessa campanha, assim, porque quando há a substituição do presidente do Mobral, que o professor comentou que há o encerramento da campanha Esporte para Todos, no final de 78, parece que dá a entender que, ok, o governo não quer mais saber de esporte para todos, mas em seguida cria a SUEPT, que é uma superintendência específica dentro para o EPT. Então, assim, o que é isso? Será que assim, dá a entender que é o interesse de manter um controle ou não é? O interesse de realmente promover o esporte? Por que se cria essa SUEPT? A SUEPT foi criada para atender ao esporte para todos devido ao tamanho que tinha sido obtido no Brasil. Esse tamanho incomodava todo mundo, as organizações tradicionais. O Vicente está entrando online aí, o marido da Ana. Grande abraço, Vicente. Mas, realmente, o porte do esporte para todos nos municípios incomodava todo mundo, e que deu força para se obter apoios para as publicações. Eu me concentrei na publicação, né? Porque nós descobrimos que não precisava ver nada mais do que a comunicação. Aí entramos num período fantástico de inovações, que é outro capítulo dessa história toda e muito bonito para a educação física, que eu pretendo. O Laércio já começou a coletar informações sobre isso, é muito importante, pelas soluções encontradas e que não se conheciam no Brasil. Se conheciam algumas áreas pontuais, como no Rio Grande do Sul, praias do Rio de Janeiro, alguma coisa em São Paulo. Então,
O Brasil descobriu, ou a educação física descobriu, e nós registramos isso, hein? E o que não pôde ser publicado no Brasil foi publicado no exterior. Até uma história interessante. Já que havia dificuldade de entendimento no Brasil, o que é que eu fiz? Publiquei no exterior. O que está publicado no exterior, não sei se você conhece, é muito interessante sobre isso e que teve muito valor. Eu ganhei um renome em várias áreas por causa disso. Até hoje tem impacto essa situação, porque o esporte para todos, pelo menos na minha visão, era de uma experiência de atividade física no país, que estávamos descobrindo coisas, né? Que a população aceitava isso. Isso era importantíssimo para o pessoal relacionado às atividades físicas. Para os políticos e para o governo, nem tanto. Mas o governo tentou mexer nisso aí e criou uma secretaria, né? Mas essa secretaria não me aceitaram na secretaria, porque já não ia acabar com a revista já existia quando eles chegaram, né? E o programa de rádio também. Eles não mexeram, eles deixaram continuar, separado do Mobral. Nós reduzimos a nossa dependência a patrocinadores, o governo começou a dar recursos, até diretamente para os estados, coisas que nós nem sabíamos, não tínhamos controle sobre isso. Provavelmente entraram na política com isso. Mas, do ponto de vista de progredir as atividades físicas, jamais se repetiram no Brasil. Esse momento é histórico, que eu gostaria de fazer a síntese agora. O que houve, inclusive, para você, que eu sei que você estuda isso com detalhe, e pode você ser o grande veículo para esclarecer melhor toda essa situação. O foco que deve ser dado é da população brasileira. A população brasileira mostrou-se sensível a esse tipo de promoção. Localmente, as pessoas se mobilizavam para isso. E note bem, não havia dinheiro para eles receberem. Era diferente do próprio Mobral, que pagava a muita gente pelo Brasil afora. O Esporte para Todos nunca pagou nada a ninguém. Era uma iniciativa voluntária, de voluntários. Nós tínhamos 9.000 voluntários na culminância desse movimento. 9.000 voluntários. É lógico que muitos desses caras depois passaram a ser candidatos políticos, né? Para vereadores, alguns até prefeitos. Tem sempre um interesse político nisso tudo. Mas, no conjunto e no geral, nós podemos admitir que o Brasil era um país que reagia bem a esse tipo de promoção. Se nós compararmos com as iniciativas da saúde no início do século XX, nós veremos muita semelhança. Então, o Brasil tem uma vocação no interior, local, para determinadas atividades, que reage-se bem com o voluntariado, que há um certo respeito da política. No caso, já ficou provado com a saúde, e depois ficou provado com o esporte. É pena que os governos sucederam não souberam lidar com isso e, lamentavelmente, eu acho que a educação física não. Estigmatizou-se o esporte para todos, dizendo que era do governo militar, e nós abandonamos o grande interesse, que era o interesse comunitário. A minha conclusão é que não interessa o povo as reações populares. Na tese dessa pessoa que você citou de Minas, como é o nome dele? Aliás, fui eu que dei todas as informações para ele. Eu durmo com Sérgio. ele. Como? Como é o nome dele? Sérgio Teixeira. O Teixeira. Sérgio Teixeira. Quase 2 anos eu recebia ele aqui em casa e dei todo o material possível e imaginário de tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele não colocou uma palavra sobre a reação popular, sobre a cultura popular do esporte. Uma palavra.
Foi a única coisa que eu disse da defesa de tese dele. Que ele ataque o governo está certíssimo. Aliás, eu disse isso, né? É obrigação, não é metodologia, não. Governos sempre são contra o esporte para todos no mundo inteiro. Interessante isso, hein? Precisa ser estudado. O que era a grande salvação do esporte no mundo, houve uma campanha que nasceu na Europa, esporte para todos, o nome diz isso, foi pervertida pelos governos. Os governos não gostam dessa história. Os líderes esportivos, eles precisam dirigir o esporte dentro dos critérios que eles acham que sejam importantes. Na história olímpica, teve um momento que o comitê... Quem inventou essa história de esporte para todos é o Barão de Coubertin, e você sabe disso, que foi uma das perguntas que eu fiz até na sua defesa de tese. O Comitê Olímpico, em 1989, ele reuniu, num grande congresso em Frankfurt, representantes dos comitês olímpicos do mundo inteiro para discutir a proposta de retorno do esporte para todos sob a égide dos comitês olímpicos nacionais. Eu estava presente, fui representando o COB, como outras personalidades do esporte brasileiro, né? Eu estava lá presente a esse congresso. Então, houve um certo entusiasmo, mas à medida que os acontecimentos foram surgindo, isso passou a ser desconhecido. Sabe por quê? É outro mundo. O mundo das atividades físicas, que hoje sobrevive no Brasil, com o Celafisc, com o Agita São Paulo, sobrevive. É muito autônomo, dá muita autonomia às pessoas, e o governo não gosta disso. Não gosta disso. Alguns até por razões óbvias, que não controla, isso pode ser explorado, isso é verdadeiro, é verdadeiro. Mas, do outro lado, nós eliminamos o aspecto cultural que as pessoas precisam se envolver com a atividade física. Isso é muito atual nos movimentos atuais de abrir espaço para as pessoas praticarem atividade física. Está voltando. Eu já vi essa história antes, já alertei até vários representantes, faço parte do grupo do Celafisc, e note bem, chega um momento que há reações contra isso. Governos preferem fazer intervenção, eles se justificam por serem governos. E essa história de esporte para todos dá muita autonomia às pessoas. Eu tenho desconfiança de governos, desculpe falar isso, vocês têm suas próprias posições, mas são entidades perigosas, como grandes empresas, qualquer poder estabelecido. E aqui no Brasil nós não soubemos lidar com isso, não. Nós eliminamos na raiz a nossa cultura de atividade física. Nós temos isso. Quando dá espaço para as pessoas, elas praticam, existe um sentido de autonomia das pessoas, comunitário, que não aparece apenas no esporte, aparece em outras atividades. E no Brasil já apareceu várias vezes. É uma pena que isso não seja cultivado. Os políticos não gostam, os governos autoritários não gostam, e os patrocinadores eu vim descobrir que também não gostam. Então, ninguém gosta desse tipo de atividade. Agora, eu gostaria de dizer que eu gosto, fiz muitos trabalhos a esse respeito, conheço muita gente no exterior, publicamos muita coisa a esse respeito, continua vivo isso, mas na Europa inteira terminaram com o esporte para todos. Tudo, toda a Europa. Não existe nenhuma iniciativa nesse sentido. Quer dizer, no Brasil foi o governo autoritário, depois foi o próprio governo democrático. Eu só parei com o esporte para todos em 1992. O governo autoritário acabou em 85. Mas quem veio depois de 92 acabou com essa história. Eu fui chamado ao Congresso e os deputados começaram a fazer perguntas. Eu já fui mais ou menos como está acontecendo com a CPI. Eu não sei se você já viu as atas sobre esse assunto, perguntando quem era eu, por que eu queria acabar com o esporte organizado no Brasil. É lamentável que eu digo isso. Eu não costumo contar essa história para não parecer que eu sou algum herói, porque eu não sou. Mas eu fui a uma banca e chamada a atenção
quais são as suas intenções com relação... Como é que ficam os clubes? Como é que ficam as federações? Como é que fica o COB? Assim, nesse sentido. Dessa maneira. E a única coisa atrás disso que sobreviveu, que teve validade para nós, não são os governos que passam, nessas pessoas que nós estamos citando, não. É a cultura da autonomia no esporte no Brasil, que sempre houve. Foi estabelecida pelos clubes inicialmente, os clubes comunitários. Os grandes clubes não representam isso. Eles representam a política do país, mas os clubes comunitários não. E isso é a história do esporte no Brasil. É como se voltássemos para a capoeira e víssemos ela nas suas origens. O esporte brasileiro tem sempre suas origens em pessoas, em movimentos autônomos, às vezes isolados, às vezes no município, às vezes pelo um grupo de indivíduos numa cidade grande que se reúne, como está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Isso é algo de valioso no Brasil. Eu acho, Rodrigo, que você é a pessoa para realçar isso. E não é por minha causa, não. Eu até não tenho muita coisa sobre isso. Eu sempre pedi que falassem sobre a porcaria da autonomia do praticante no Brasil, mas sei que os profissionais não gostam muito disso. Academias e doutores e mestres não gostam dessa história de autonomia, não. Eu acho que nem entendem o que é isso. Mas alguém precisa surgir para não deixar essa chama escapulir, porque é da cultura brasileira. Sim, Laércio, fala. Estou preocupado que vai acabar o vídeo. Acho que eu falo demais, né? Eu falo demais, mas vocês me provocaram. Na verdade... Posso fazer falta uma última? Não, Rodrigo, só um minuto. Falta menos de um minuto para acabar esse bloco de 40 minutos. E aí eu queria saber